primeira história, que começou com Era uma Vez, surgiu na língua inglesa no século XIII. Poucos séculos depois, o clichê já era usado e abusado pelos lendários irmãos Grimm, em alemão, e quem quer que fosse escrever um conto de fadas com direito a muitas bruxas, sapos, princesas e finais felizes. Mas hoje o clichê perdeu um pouco a graça. Finais felizes e começos previsíveis não fazem mais necessariamente parte do enredo que cai no gosto das crianças. Protagonistas com questões existenciais, donzelas independentes, heroínas, chegaram para ficar. Porque, afinal, são as crianças que mantêm viva essa história no fim dos contos. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre histórias para crianças, com duas convidadas que ajudam a manter acesa essa linda tradição das histórias infantis. A criadora do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, Eliana Yunes, e a contadora de histórias, Bia Bedran. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Duas pessoas que fazem muito parte dessa história das crianças com relação a essas histórias infantis, importantíssimas para o desenvolvimento infantil também, né? Queria começar sabendo desde quando há essa lembrança de vocês da presença da história infantil na vida. Quer dizer, para vocês serem quem são, com certeza ouviram muitas histórias. Bia, como é que começa a sua história com a literatura infantil? Nossa, esse tema é o tema da minha vida. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse lindo programa, podendo falar ao lado de Eliana, do seu lado, discutir e contar essas histórias sobre a história, né? Sobre as histórias infantis pelo mundo afora. Eu tive uma primeira narradora, né? A grande, que a gente chama a número 1, a narradora que abriu, que foi a pedra fundamental, minha mãe. Né? Minha mãe, Wanda Bedran, contando histórias na penumbra do meu quarto, eu pequenininha ainda filha única antes de nascer, né? Meus irmãos, então eu ali reinando, e minha mãe tinha um violãozinho básico também, então ela era uma cantadora de histórias, foi bandeirante, na época de minha mãe, da juventude dela, né? Existia um movimento muito grande, o fogo de conselho, ao redor da fogueira. Elas contavam as histórias. E foi aí que começou realmente, a tradição começa exatamente ao redor da fogueira, não é? Passando a limpo o dia, passando a limpo as peripécias, as aventuras, as dificuldades, não é? Ou ao redor das aras de colheita, né? Quando as pessoas se sentavam em volta para contar isso. É aí que começa. É aí que começa a história do se contar histórias de uma maneira atávica ao cotidiano. Isso. Fazia parte da vida dos artesãos, da vida das cidades. E na minha vida, eu já tenho meus 60 anos, então eu pequena lá, né, no início da minha vida, ouvindo, ainda na década de 1950 em diante, né, 60, escutando as histórias dessa primeira narradora. Isso foi uma marca impressa indelével para a gente. Sempre, né? É sempre histórias assim. Infantis marcam realmente a construção dessa criança, né? Desse vir a ser adulto, né? Olha, na verdade, a questão é a seguinte. No mundo, quando você entra no mundo, que você não tem a linguagem dos homens, não é? O mundo é um mistério. E o acesso ao mundo não pode se dar imediatamente. Uma criança não pode ver e entender o que está à volta dela. Quando as histórias começam a ser contadas, ela começa a organizar no imaginário o mundo real. Por isso, as histórias vão marcar a vida de todas as pessoas o resto da vida, porque é a representação do mundo a que ela tem acesso. Ela tem acesso através de uma narrativa. E nós, criaturas humanas, homens, não falamos palavras, não falamos frases, nós falamos contos. Nós estamos sempre contando uma história. Quando estamos sentados aqui conversando, estamos contando histórias. Isso. Histórias pessoais, histórias de acontecimentos. Nós somos contadores natos de história. Nosso pensamento é narrativo. Nosso pensamento não é frasal. E as crianças são ouvintes natos também, né? Isso. Porque se encantam. E o que eu digo ali na abertura do programa sobre essa fantasia que a história traz, né? Que a história infantil traz, dos irmãos Grimm, que são, assim, sempre... uma referência. Sempre uma referência, né? Andersen, Perrault, Charles Perrault, mas os irmãos Grimm ficaram com uma marca maior. Eles são uma grife, né, da história infantil quase, né? Olha, eu considero que essa grife, ela veio do fato de que as histórias ajudaram
a Alemanha se constituir como um Estado. A gente sabe que na Organização dos Estados Europeus, você citava na abertura que o primeiro era uma vez, aparece língua inglesa. Né? Você olha na história da Constituição das Nações, a Inglaterra está lá, bem no começo, Portugal logo em seguida, e Alemanha e Itália são dos últimos a se constituírem como nações. E aí as narrativas e as tradições, elas são importantes para dar identidade, essa ideia do nacional que acaba sendo mal entendido, mal interpretado e desanda aí em 2 guerras mundiais graves. Mas essa ideia do nacional, ela é colhida nas narrativas autóctones, nas narrativas de tradição. Então, os irmãos Grimm deram força no século XIX a que se constituísse essa nação. Agora, o berço mesmo das narrativas tradicionais, que a gente chama de infantis e não são infantis, são narrativas populares que serviam para o mundo. São populares. São até muito terríveis em alguns casos, muitos casos. Elas começam na Itália, passam para a França, vêm para a Alemanha e o caráter autoral, criativo, inventivo, literário, quem vai dar foi Andersen, que a Bia citou. Andersen inventa uma literatura infantil. Porque a literatura anterior é uma literatura de adaptações da cultura popular, à vida. Recriações. Isso, exatamente. Do que se falava. O que se fala, o que se vive, o que se experimenta, que medos temos, que fantasmas habitam nosso imaginário. Então, isso era o que se partilhava ao redor do fogo, era o que se partilhava ao redor da noite nas famílias. A gente sabe que os estábulos eram juntos do fogo, os animais eram trazidos para uma divisória precária dentro da casa onde havia um fogo. Ao redor desse fogo se comia, se conversava, se dormia. Isso tudo oralidade. Tudo Nós oralidade. Estamos falando dos livros. Vamos chegar ainda depois os livros infantis. Isso essa antes. Apropriação que ela está falando nos livros, ela é burguesa, ela é tardia. Quando você começa a querer usar essas histórias para ensinar o mundo às crianças. E aí você vai adocicando, torcendo o pepino das histórias, não é? Amaciando um pouco. Amaciando. Pois é, falando em amaciar, a gente tem nos anos 70 assim, um novo olhar sobre a psicanálise desses contos, né? Tem um livro... Exatamente, a psicanálise dos contos de fada, de 1974, começa a verificar o terror que existe em algumas. De lá para cá, muita coisa começa a mudar por conta disso, né? Agora, ainda tocando nisso, que medos essas histórias traziam e que perspectivas sobre a vida elas traziam para as crianças? E trazem ainda hoje, porque elas continuam lá, né? Apesar de terem mudado muito, né? Sim, porque nós os contadores contemporâneos, o mundo contemporâneo, na hora de contar, houve também Disney com todas as suas versões, né, de todos os contos, que a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, original, morre todo mundo. Depois aí vem o próprio Braguinha no Brasil, na década de 60, 60, né? Ele faz a coleção Disquinho e o próprio Braguinha coloca também a salvação, né? O lobo, abre a barriga do lobo, salva a vovó. Eu brinco até no meu espetáculo. Um pouco sem ar, mas viva. Aí vem nós vamos narrar, vamos também colocar o medo sempre. O que tinha nessas histórias sempre? Tudo que tem na vida. Abandono, perda, vitórias, morte, conquistas, lutas, tentativas, busca da felicidade, disputa do bem e do mal. Bem e mal. No início da vida, você precisa ter essa clareza. Você vai saber assim, que se alguém te machucar, te bater, é mal. Não é? E se alguém te fizer um carinho e uma doçura, é bem. Isso existe. Depois é que você vai percebendo que há carinhos que machucam e há pancadas que adoçam. Mas isso significa um longo caminho. E as histórias ajudam a criança a compreender essas cores que vão entre o bem e o mal. Há caminhos ali dentro, não é tão mal, não é tão bonzinho. Temos
Tem As matizes, histórias né? têm Tem personagens. Essas histórias muito tristes, o abandono de João e Maria na floresta, a luta para ele, e ele volta e é recebido pelos pais novamente. A história é forte quanto a isso. O ogro que devora, ao mesmo tempo tão carente lá, isso fica implícito. E agora o ogro é herói, né? Eu vou ter que interromper vocês para fazer um intervalo super rapidinho e mostrar também um exemplo de como se levam essas histórias, como essas histórias chegam também através de projetos sociais a todas as camadas e classes sociais infantis que todas precisam e devem ouvi-las, né? Então, na volta do intervalo, você vai conhecer um projeto social que mantém o incentivo à leitura vivo na Biblioteca Parque da Rocinha. Não sai daí, a gente volta já. Cada vez que uma criança diz "eu não acredito em fadas", em algum lugar uma pequena fada cai morta. Esse é um trecho do clássico Peter Pan e lá na Biblioteca Parque da Rocinha a dica é levada a sério. Um projeto social com contações de histórias mantém fadas e o incentivo à leitura bem vivos. Era uma vez uma das maiores favelas da América Latina, chamada Rocinha. Situada no coração da cidade maravilhosa, ela criou no pé de uma de suas ladeiras um espaço de conhecimento e imaginação. A gente vai pegar carona em uma dessas pipas para mostrar para vocês quais histórias as crianças daqui andam viajando. Ana, o que você está trazendo nessa mala? Bom, hoje nessa mala a gente faz uma atividade que junta a leitura de um livro com uma oficina. E aí o livro que eu trouxe hoje, ele se chama Obax, que é sobre uma menina que é contadora de histórias também na África. E ela passa por um monte de desafios, um monte de histórias, ela tem um monte de história inventada, as pessoas não acreditam. O que você está achando da história? Boa, porque achei bonita. Você gosta de histórias, de ouvir histórias? Gosto. Você vai contar essa história para as pessoas? Vou. Para quem? Para minha mãe, meu pai e meus irmãos. E aí a gente, a partir desse livro, a gente faz a oficina dessas bonecas, que são as bonecas Abayomis. Elas têm uma origem africana e elas são amuletos de sorte, elas são encontros preciosos. Você veio sábado e está vindo de novo, né? Sim. Gosta das histórias? Sim. Qual é o nome da tua boneca? Abaioku. Por que você escolheu esse nome? Eu combino com ela. Você gostou da história? Sim. Qual é o nome da sua? Bruce Wayne. Por quê? É por causa da roupa, bem elegante. E o nome da sua, qual é? Max. Por que você escolheu esse nome? Porque eu vim imaginar o meu gato que morreu. O que você aprendeu com a história? Um monte de coisas interessantes. Por exemplo, mesmo se ninguém acreditar em você, você tem que procurar algumas provas, tudo, só para as pessoas acreditarem. E várias coisas. Gosta de ouvir histórias? Gosto. Qual que você mais gosta? Várias que tem uns contos assim, românticos, essas coisas. Eu gosto. Essa é uma ação educativa, né, que a gente desenvolve com escolas da Rocinha. São escolas do município, escolas particulares, creches comunitárias. Então a gente tem um trabalho aqui de desenvolver uma rede sociopedagógica, onde a gente trabalha não só com os alunos, mas com os professores, que no caso é uma oficina de incentivo à leitura. Professora, acabou entrando também na roda, né? Entrei, né? Tem que ajudar, né? Os alunos a participarem. Importância dessas atividades? Essas atividades são importantes porque eles acabam prestando atenção, porque é uma coisa diferente, que não está na rotina deles, né? Por mais que a gente tente em sala de aula fazer alguma coisa diferente, fazer esse movimento de sair da escola para vir para um outro ambiente, para novas atividades, eles acabam aprendendo bem mais, com certeza. Contar histórias é muito bom em qualquer idade, mas na idade, né, deles, né, de estar na escola, eles acabam tendo imaginação, criatividade, e aí eles vão conseguir desenvolver excelentes textos em sala de aula. A gente sabe da importância desse projeto, sabe da importância para a comunidade, para as lideranças, para o público em geral, e isso por si só eu acho que é uma importância muito grande, né? Porque é uma área de risco, né?
mas está aqui, abrindo o espaço, vem para dentro para trocar com a gente. A gente tem casos aqui de crianças que chegam, por exemplo, quebrando tudo, depredando, crianças que chegam com aspecto muito sujo, e a gente vê que a convivência aqui, né, o contato com o conhecimento, transforma. Um trabalho que eu acho que potencializa muita coisa das crianças. Eu vejo que eles gostam bastante, se interessam bastante, ficam bastante concentrados, né? Porque às vezes a gente imagina esse mundo com tanta tecnologia, tanto acesso a tablet, computador, telefone, que eles se percam um pouco essa magia do livro, mas não, eu percebo que eles continuam com bastante força, assim, no objeto livro mesmo, ele tem bastante força, então a gente consegue resultados bem legais. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre histórias para crianças. Comigo no estúdio a criadora do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, Eliane Yunis, e a contadora de histórias, Bia Bedrão. Bom, a gente viu no bloco anterior uma matéria, eu achei bem interessante, assim, como a história sai do livro, né? E ao mesmo tempo volta para ele, porque ainda com toda essa informatização da cultura para as crianças, o livro ainda é um sucesso, né? O que transforma uma história numa história incrível, Bia? Olha, eu primeiro fiquei encantada, a matéria é linda, né? A gente vê os olhinhos das crianças brilham. Eu conto histórias por esse Brasil inteiro, ora com meu violão, ora só com um livro na mão, ora com uma performance, sem livro, sem nada, né? Uma história, ela tem, independente da sua performance, de você ser um bom narrador ou um ator ou um poeta ou assim um declamador, seja como for, ofícios que ajudam você a passar um texto, a história em si, na sua leitura, ela agrega, ela faz com que as crianças concentrem por ela não ter ali nenhum efeito visual, por não ter o que elas estão acostumadas, por não ter o desafio de um joguinho onde ela compete com ela mesma, ela encontra nessa narrativa simples de um texto que tem um encadeamento bom, um parágrafo gostoso de se ouvir, a língua portuguesa sendo valorizada. Tudo isso faz com que a narrativa, uma história em si, ela seja importante para chegar para a criança. A criança, quando escuta um pequeno texto, ela vê o seu olhar, ela vê suas mãos, ela tem um cinema mental, como diz o Ítalo Calvino, funcionando na hora. Então, essa imaginação, você entrega uma narrativa à criança, seja ela como for, ela tem um grau de interesse, às vezes, há narrativas e narrativas. Existem histórias extremamente surpreendentes e interessantes. Existem histórias singelas e simples que falam apenas de um caminho comprido, onde tinha uma casinha branca. Isso já deu 1000 caminhos salto para e o 1000... imaginário, já né? deu um salto. Eu acredito que as histórias que tocam as pessoas de todas as idades, hein? Todas as idades. História não é uma questão de criança. Eu fico muito impactada quando a gente diz assim, histórias para crianças. Histórias são para todo mundo, inclusive para a criança que está dentro de você e você silenciou, né? E, inclusive, dentro da criança como uma potência de maturação, né? As histórias servem para isso, para você contemplar o mundo com seus mistérios, com as suas interrogações e tentar achar caminhos e tentar achar saídas. E às vezes a gente pensa que uma criança pequena não é capaz de seguir uma história longa. Se você fizer sentar com aquelas crianças ali, por exemplo, e fizer contar o Pinóquio ou contar o Barão nas Árvores do Calvino, em capítulos, que são histórias que têm 150 páginas, eles, como nas histórias de Lobato lá atrás, onde grandes. eu aprendi a amar as histórias, foi com Lobato. Eu também aprendi a amar com Lobato. Impressionante, né? E é engraçado, até é interessante vocês trazerem o Monteiro Lobato, que hoje
não imediatamente, mas há muito pouco tempo atrás foi foco de muitas críticas, né? Isso a Eliana sabe falar muito melhor que E eu. aí acho que vem um pouco dessa transformação. As histórias tiveram que se tornar politicamente corretas hoje? Veja bem, Lobato é um inovador. Se você olhar a literatura de Lobato, ela não tem medo da morte, ela não tem medo do divórcio, ela não tem medo das dissensões, ela não tem medo do conhecimento. É uma literatura, mas muito, muito moderna. O que parece moderno e é antimoderno é essa ideia do politicamente correto. Porque as discussões ideológicas, os confrontos e as posições são necessárias à vida. Então, se você cria um modelo de bom comportamento e quer imprimir isso na vida de todas as pessoas, isso é um enquadramento que empobrece. Você acaba com senso crítico, inclusive, né? Absolutamente. E como Lobato parece uma coisa de criança, e eu hoje diria para você que quem deveria ler Lobato seriam os professores, porque Lobato foi um grande pedagogo, avant la lettre, um homem que descortinou um modo de lidar com a infância de uma maneira libertadora, de uma maneira inteligente. Então, é preciso resgatar isso para entender, inclusive, o que você falava no final do primeiro bloco, que era a história dos ogros, das figuras feias. O feio é feio? Não é? Sob que ponto de vista e que formação interior, né? O nosso olhar torna uma coisa feia. Agora, uma outra questão que eu acho interessante, a gente vê hoje uma grande discussão sobre o formato das famílias, né? A literatura infantil absorve isso, traz isso à frente de que forma para vocês? Olha, a literatura contemporânea de muito boa qualidade, eu vou te dizer o seguinte, na Cátedra Unesco de Leitura na PUC, nós reunimos um grupo de especialistas quinzenalmente para ler os livros que estão saindo. Lemos, fazemos uma resenha depois da discussão e eles vão começar a subir ao site da cátedra. Lá você vai encontrar essa discussão que você trouxe agora, que é importante. A gente tem visto que uma literatura de boa qualidade, como a de Lobato, não foge dos problemas, não foge das famílias fraturadas, de dois pais ou de duas mães, ou famílias em que o menino é criado sozinho. A gente tem isso na Lígia Bojunga, né? A Casa da Madrinha é uma história de um menino de rua criado sozinho com um irmão. A família é um irmão. Então, as histórias de qualidade contemporâneas não fogem dos atritos. Elas são capazes de lidar com isso. Lidar com a morte. Lidar com isso e assim, com as perdas, né? Sem escamotear. É a história de que a ética e a estética não se separam. Quando você tem uma coisa seguramente bem tratada, esteticamente e eticamente, ela vai viajar por muito tempo no coração das pessoas. E eu tento também, como narradora, como artista, contadora de histórias, artista, minha vida... Eu conto de todas. Eu conto os clássicos, eu conto a famosa Ronaldo Simões Coelho, macaquinho sai daí, que vai falar da carência de uma criança que pode ser abonada, como pode ser uma criança em zona de risco social. É a carência, é o amor ali, é uma história sobre afetos. E a gente encontra muito histórias de afetos, de desafetos. E como escritora, eu tenho uma produção pequena, mas já são 14 livros para crianças, eu tento falar de uma menina que está com problemas... querendo superar o seu problema de conseguir escrever uma boa redação. Eu escrevo sobre personagens que eu conheço quando eu vou numa escola fazer eu escrevo sobre aquelas crianças. Eu tenho notado que a gente, então, entrega esse cotidiano e elas refletem sobre o cotidiano misturados também. Há uma coisa mais fantástica. Isso é desejo, né? As pessoas têm desejos. Né? As crianças desejam conhecer o mundo, ser amadas, serem mágicas, poderem fazer coisas que elas ainda não podem, como todos os adultos, no final, sonham igualmente com essas coisas. Né? Alguns acham que é o dinheiro que vai trazer, outros acham que é o poder que vai trazer, não é? E, às vezes, essa brincadeira fica uma brincadeira muito dura e muito feia na vida, porque falta
a completude do outro, a presença do outro, a da comunidade. Né? O que a gente vê na vida política hoje é isso, um brincar de pirraça, em que o outro não está atendido, em que não há diálogo, em que não há escuta. E você vê que as crianças pequenas estão na escuta. Elas querem aprender o mundo. Os adultos, às vezes, acham que já sabem das coisas. E eu vou encerrar o programa com essa sua fala, que eu acho primorosa para esse momento, e eu acho que realmente precisamos alimentar as crianças, que são esses vir a ser adultos, né? Que podem trazer um futuro belo, muito melhor do que a gente tem de presente, e mais alimentado com cultura e literatura e menos com irracionalidades que não leva a lugar nenhum, leva né? a lugar nenhum. Muito obrigada, gente. Para mim foi maravilhoso ouvir vocês contando essa bela história sobre a literatura infantil. Pena que o tempo é curto. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Prazer. E você, quando vai vir aqui contar a história da sua vida pra gente? Acessa lá a nossa página, manda um e-mail pra cá. E obrigada por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!